Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. É preciso viver o cristianismo, não apenas falar sobre ele. No vídeo de hoje vamos meditar um pouco sobre este assunto, refletindo o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 29. Mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe com um bom entendimento da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que tenhamos sabedoria e discernimento diante da Tua Palavra. Que a Tua misericórdia venha ao encontro das nossas misérias, das nossas fragilidades e imperfeições humanas. Que o Senhor possa nos acolher e nos conceder a bênção e graça do céu, para que possamos assim cumprir bem a vontade que o Senhor tem para a nossa vida no dia de hoje. Tudo isso pela intercessão da Sempre Virgem Maria e dos santos anjos de Deus, os quais clamamos a Tua presença em ordem de batalha. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, acompanhem comigo. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo, Jesus está ensinando os seus discípulos algo que é extremamente importante para a caminhada de fé de cada um deles. E está ensinando de uma forma diferente daquela forma que os mestres da lei estavam ensinando o povo. Jesus ensina com autoridade. Ensinar com autoridade, essa palavra autoridade, ela vem de autoria. Aquele que é o autor de tudo e de todos, de todas as coisas. É assim que Jesus ensinava. E essa autoridade vinha do fato de que Jesus não apenas explicava com lindas palavras, mas ele ensinava colocando em prática tudo aquilo que ele falava. Essa era a diferença de Jesus.
Era isso que fazia com que ele fosse verdadeiramente diferente dos mestres da lei, muitos deles hipócritas. Jesus falava sobre o amor e, na prática, ele amava as pessoas. Ele acolhia. Jesus falava sobre o perdão, por exemplo. E, na prática, as pessoas viam como ele agia diante da mulher pecadora, que estava para ser apedrejada. Jesus foi, acolheu, não julgou, perdoou. Vejam só, Jesus falava de compaixão, e quando aquela multidão estava com fome no alto do monte, ele vai dizer aos seus discípulos: dai vós mesmos de comer. E ele vai se compadecendo e alimentando o povo, tanto física quanto espiritualmente. E assim Jesus começava a arrastar multidões ao seu redor. Por quê? Porque ele ensinava com autoridade. A autoridade do Criador, a autoridade do Pai, a autoridade daquele que vive na prática aquilo que professa. E é isso que Jesus vai transmitir aos seus discípulos, para que eles também, em sua caminhada, vivessem uma fé de forma coerente, que não apenas vivessem o cristianismo ou vivessem o seguimento do Jesus apenas nas palavras, mas que vivessem na sua vida prática. E isso era um grande desafio para todos, porque viver o cristianismo não era uma tarefa fácil, como não é até os dias de hoje. E Jesus vai dizer e vai fazer isso de forma bem clara aos seus discípulos: olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todo aquele que tem uma vida religiosa, que tem práticas religiosas, nem todo aquele que fala em meu nome entrarão no reino dos céus. E por que não entrarão? Porque na sua fala não possui o verdadeiro amor, não está presente a caridade. E sem caridade e sem verdadeiro amor, não se entra nos céus. Mesmo que aparentemente você esteja fazendo coisas boas, mesmo que aparentemente você esteja seguindo Jesus, se isso não se transfigurar na prática, Jesus não nos conhecerá quando nos encontrarmos com Ele. Essa fala que Jesus faz aos discípulos daquela época é um grande puxão de orelhas para cada um de nós nos dias de hoje, para que nós nos atentemos com as nossas ações, com a forma como nós estamos agindo no mundo. Nós estamos frequentando a igreja, participando de grupos, de movimentos, mas será que nós estamos amando como Jesus nos amou? Será que nós estamos transbordando este amor do Cristo para outras pessoas na prática? Ou será que nós estamos vivendo o cristianismo de uma forma superficial? É isso que nós precisamos pensar hoje. Porque para que nós não corramos o risco de, quando fizermos a nossa Páscoa, e todos nós iremos fazer, mais cedo ou mais tarde, não sabemos o tempo, mas sabemos que iremos fazer, sabemos que iremos ter um encontro pessoal com Jesus e que nesse encontro não haverá espaço para mentiras e nem para desculpas. Será que quando nós fizermos a nossa Páscoa, o legado que nós deixaremos no mundo terá sido um legado de amor, como foi o legado deixado por Jesus? Essa é a questão que nós precisamos trabalhar em nós mesmos para que nós não sejamos surpreendidos quando nós nos encontrarmos face a face com Deus. Para que nós não corramos o risco de Jesus olhar para nós e dizer a nós: eu não te conheço. E isso será de uma tristeza muito profunda para todos nós. É por isso que nós precisamos construir a nossa vida, construir a nossa história numa rocha firme, como nos diz a palavra.
Porque uma casa construída sobre a rocha é uma casa que tudo suporta. É uma casa que não cai diante das mais variadas tempestades, diante das tribulações. Diferente de uma casa construída na areia, construída na superficialidade, que não tem segurança. Essa casa, qualquer vento, qualquer tribulação, qualquer dificuldade a derruba. E Jesus vai deixar bem claro que esta rocha a qual nós precisamos construir a nossa história é Ele próprio, é o próprio Jesus. É construindo a nossa vida na égide dos ensinamentos de Cristo é que nós conseguiremos suportar tudo aquilo que vem de adversidade neste mundo e que assim poderemos, diante dessa superação, chegar ao reino de Deus e ali, pela graça e misericórdia de Deus, sermos acolhidos e sermos reconhecidos. Chegar diante de Jesus e Jesus dizer: olá, meu irmão, eu te conheço, eu te acolho. E não como diz a palavra: olha, eu não te conheço porque você foi de fato hipócrita. Você não seguiu os meus ensinamentos de uma forma profunda. Você não se entregou como era necessário que fosses entregue. Porque eu me entreguei na cruz por vocês. E é preciso que nós também façamos a nossa parte. Nos entreguemos a toda a missão que Jesus nos designa com amor, com entrega total. Para que assim nós consigamos viver na prática aquilo que professamos. E não pensemos que isso é uma tarefa das mais fáceis. É preciso que nós contemos com o auxílio do Espírito Santo. Por isso a insistência por uma vida de oração. Porque é nessa vida de oração que nós vamos unir o nosso desejo, o nosso esforço à graça de Deus, para que assim consigamos passar por este mundo deixando um legado de verdadeiro amor. Amém? Se essa palavra foi de alguma maneira importante para você, partilhe esse vídeo, deixe o seu comentário. Muito obrigado pela partilha deste dia. Desejo a você que tenha um santo e abençoado dia. E até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho.